Olá a todos, eu sou o Nuno da Geodin e hoje eu estou aqui com a Luana da Fugro Brasil e a ideia é esta ser uma primeira conversa de histórias de implementação da Geodin e eu tenho muito prazer de ser a primeira conversa a ser de implementação de um caso do Brasil. Antes de passar a palavra para a Luana se apresentar, deixem só mostrar de o que é que nós vamos falar hoje. Então, a Geodin é uma plataforma para gestão de dados geotécnicos e se vocês estão a ver este vídeo, provavelmente vocês já viram este post do LinkedIn em que nós mostramos muitos dos impactos que a Geodin trouxe para um dos clientes da Fugo Brasil e hoje nós temos o privilégio de falar com a Luana que esteve envolvida nesse caso e que nos pode falar em primeira pessoa de o que é que fez a Geodin criar estes resultados. Luana, antes de passarmos para o conteúdo, queres te apresentar, queres nos contar quem tu és e a tua função na Fugro Brasil? Então, olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Luana, eu trabalho aqui na Fugo Brasil há 3 anos na parte de investigação geotécnica. Hoje eu trabalho como supervisora da equipe de relatórios e a gente trabalha com o Geodin também durante todos esses 3 anos. Boa, Luana. E tu podes contar, antes de falarmos deste projeto em concreto, como é que é a tua função nesse teu papel? Ou seja, que tipos de projetos é que tu fazes mais? Onde é que tu utilizas a Geodin? Se sempre utilizaste a Geodin? Conta-nos um pouquinho assim do teu dia a dia. Bom, então desde que eu entrei na Fulgura aí na parte de investigação, a gente usa o Geodin. A gente mudou um pouco como a gente usa o Geodin, mas ainda usa ele. Para toda a parte de sondagem, então a gente entra com o Geodin. É, a gente tem outras funcionalidades que foram agregadas, né, junto desses anos aí que foram desenvolvidas e que auxiliaram a gente a utilizar o Geodin de uma forma mais dinâmica, uma forma um pouco mais assertiva, mas o Geodin tem suprido todas as nossas necessidades hoje e a gente trabalha então basicamente com o processamento dos dados e o Geodin ajuda com a gente no desenvolvimento de relatórios e toda essa parte de entrega para o cliente. Boa. Então, e falando dessa parte de entrega para o cliente, e agora entrando aqui um pouco mais no caso que a gente está a divulgar pelo LinkedIn, em que teve estes resultados, né? Falamos de menor desperdício financeiro, mais produtividade em campo, uma redução do tempo de entrega. Será que nos podes, respeitando obviamente a privacidade e confidencialidade do cliente, será que nos podes contar um pouquinho mais sobre esse projeto, o que é que envolvia? Que tipo de projeto é que era? Então, na verdade, foram vários projetos ao mesmo tempo, assim, a gente estava lidando até com diferentes clientes. A gente iniciou aí no final de 2023 para o começo de 2024 um acompanhamento das nossas entregas. Então, a gente não tinha antes uma métrica do quanto tempo a gente demorava para, desde finalizar em campo até chegar na mão do cliente, quanto tempo demorava esse período. Então, a gente começou a medir para a gente conseguir atingir a nossa meta, que é atingir 5 dias. Hoje a gente está bem próximo disso, né? Esses 7 dias foi aí do final do ano passado, mas hoje a gente já está bem próximo de 5 dias de entrega. Então foram vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, vários clientes diferentes, com demandas diferentes, mas o objetivo era um só, né? Que era entregar tudo em 5 dias. Ou seja, significa que o que tu usamos no LinkedIn, na verdade, até já é melhor hoje em dia, não é? Significa que já Uhum. reduzimos o tempo de entrega de 40 dias para agora 5 dias, que é a meta Agora e que cinco já dias. conseguimos. Uau, parabéns, Luana. E então, Luana, para começarmos a mostrar o como conseguimos fazer isso, será que nos podes então mostrar, partilhar a tua tela, mostrar como usas o Geodin e nos acompanhares-nos mostrar o que é que mais contribui para essa redução do tempo de entrega? Claro, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, então eu vou começar aí de trás para frente. Então, aqui no Geodin, a gente tem o nosso log final. Posso até aumentar aqui para facilitar a visualização. Então, aqui é o que a gente entrega no geral.
com todos os dados do furo. A gente tem aqui o perfil geológico, até com as cores, que foi uma coisa que o pessoal do Geodin me ajudou a desenvolver para a gente conseguir entregar dessa forma. Toda a parte do SPT, a descrição do material, recuperação aqui, se a gente tiver alguma rocha, a gente pode até aqui passar para a próxima página, a gente tem toda a descrição da rocha e aqui no nosso canto direito toda a parte mais detalhada, assim, alguns pontos específicos, observações, e aqui embaixo seria todas as informações do furo em específico, né? Nesse caso aqui está ocultado. E aí aqui tudo, esse aqui é muito adaptável, então a gente tinha como uma base, né, do que foi passado do Geodin para a gente, mas a gente adaptou para as nossas necessidades, o que é muito legal, né, que o Geodin permite isso. A gente tem aqui no editar os detalhes do gráfico, então eu consigo mudar os gráficos que eu estou apresentando, quais dados eu estou apresentando, de que forma que eu quero apresentar esse dado. Então ele permite a gente fazer bastante ajustes. E aí E a gente Luana, usa toda bastante. essa. Pode Desculpa te falar. interromper, toda essa parte Claro. de customização, não é? E flexibilidade que tu tens com o relatório final e com os gráficos, foi algo que tu aprendeste sozinha ou foi também com a ajuda do time da Geodine que te ajudaram pelas primeiras vezes a fazer isso? Como é que funcionou esse processo para ti? Inicialmente eu comecei sozinha, assim, entendendo no geral as funcionalidades, mas algumas coisas um pouco mais específicas, o pessoal do Geodin me deu um grande suporte, assim, principalmente coisas que Boa, às vezes até mesmo a gente não consegue fazer aqui, né? Parte de desenvolvimento do software, aí não é nossa parte, né? Então a gente consegue esse contato com o pessoal do Geodin para ver se é possível fazer esse desenvolvimento, como que eles podem fazer, qual é o tempo, né? Então, eu sempre estou em contato aí com o pessoal do Geodin para a gente conseguir desenvolver essas coisas. Existem algumas funcionalidades um pouco mais complexas, avançadas aí nessa parte de edição, que o pessoal do Geodin ajuda bastante. Até essa forma de como apresentar o dado, às vezes tem várias formas diferentes. Tem gráfico, tem em bastão, tem barra, tem número. Então, todas essas coisas, como a gente pode adaptar para conseguir apresentar da forma que a gente quer, o pessoal do Geodin dá um grande suporte na gente, assim. boa. Isso na verdade me parece que é o melhor dos dois mundos, não é? Por um lado, Uhum. é a flexibilização para tu conseguires aprender os primeiros passos sozinha, e por outro lado, um suporte do time da equipa para as coisas mais complexas e requeriam mais desenvolvimento, teres esse suporte, não é? Exatamente. E a gente consegue fazer grande parte das coisas sozinhos hoje em dia, mas é sempre importante ter um suporte de um pessoal mais especializado, né, para fazer algumas coisas um pouco mais avançadas. Muito bom, Luana. E aí nós começámos, não é, de trás para a frente, mas qual é o passo intermédio antes de chegar aqui? O que é que vem antes do relatório final? Então, além disso, a gente também tem essas duas seções. Aqui a parte azul, né, a gente chama pela corzinha mesmo. Então, o azul é onde tem toda a parte de cálculo que o Geodin faz. Então, ele vai calcular a porcentagem de recuperação do material, vai calcular, posso até mostrar aqui, mostrar, como ele calcula o NSPT no final das contas, que também foi uma coisa que eu trabalhei no desenvolvimento junto com o pessoal do Geodin, porque como o Geodin, na sua origem, não é um produto brasileiro, né? A gente às vezes precisa fazer algumas adaptações para as normas que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui o nosso toda a parte do SPT e ele está calculando exatamente da forma como a norma pede, algumas com alguns ajustes, então que foi uma necessidade nossa e o pessoal do Geodin ajudou muito a gente com isso. E Isso, aí na aqui a verdade, é muito parte. importante, Luana. Desculpa voltar um pouquinho atrás nesse ponto, porque eu reparo que tu estás a usar o Geodin em português, não é? Ou seja, não só Uhum. o Geodin permite mudar a língua para português, como também já tem adaptações para estar também, como é que se há de dizer, cumprindo as normas de standards brasileiros. É isso, Luana? Tem os dois lados da questão. Sim, não só para o SPT, mas até para a descrição do solo. Então, a gente tem
para várias normas disponíveis, né? Às vezes até se a gente tem um lugar, uma empresa brasileira que está fazendo para alguém de fora, tem outras normas disponíveis dentro do Geodin também, o que facilita. Mas hoje a gente só trabalha com norma brasileira e aí a gente tem todas essa disponibilidade aí no Geodin. Então essas adaptações são bem necessárias e possíveis, né? Muito bom, muito bom. E antes de chegar então Podemos aqui nesta etapa dos cálculos, como é que tudo começa dentro do Geodin? A gente começa aqui na parte da gestão dos dados, onde a gente vai inserir todas as informações do furo, desde a parte geral ali, com todas as informações do cliente, parte da área, até a parte da descrição do solo, que aqui a gente tem uma parte só para isso. Com cada uma das sessões, a gente já vai na parte inferior, tem um preview ali, né, de como que vai aparecer essas informações. Se toda a parte do preenchimento, isso também foi uma coisa que eu comentei, né, da norma brasileira, todas essas achuras são com base na norma, o que é bem importante. Então, essas adaptações também foi uma parte que eu trabalhei com o pessoal do Geodin para a gente ter tudo bem certinho dentro do Geodin, para que ele adapte as nossas normas. E aqui a parte geral do furo, então toda a parte de amostragem e a parte do SPT. E uma coisa legal do Geodin é que ele tem filtros, assim, né? Igual o Excel, a gente consegue ordenar ou filtrar de alguma forma para a gente ver, por exemplo, eu quero ver na ordem que realmente foi feito, então a gente pode ordenar pela metragem ou pelo método. Então aqui tudo que é BC vai ser a parte de amostragem, então eu olho só o que foi de amostragem, dá para brincar aí igual num Excel, assim. Exato. Ou seja, quer a parte da previsualização, não é? Que tu mostraste ali em baixo, Uhum. quer esta parte parecida com o Excel, te ajuda a verificar de forma mais rápida se os dados vêm corretamente preenchidos do campo. É isso, Luana? Exatamente. Até porque quando a gente recebe do campo, essa parte de descrição sempre vem preenchida. E aí, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes finos para deixar tudo padronizadinho ali, do jeito que a gente gosta de entregar. Então, essas coisas são importantes para a gente conseguir ter uma visualização geral, né, das informações. Muito bom. Bom, e então passando para a parte final, que é na verdade a parte inicial, não é? Como é que o pessoal do campo coleta os dados e te passa os dados, não é, antes de chegarem até a ti? Então, hoje a gente trabalha com o Geodin on-site, né? Posso até mostrar aqui um exemplo. Esse aqui já é o log final. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, mais resumidinho, das informações de como vem do campo, como o pessoal vê lá no campo e como a gente recebe aqui. Então, eles vão ver isso aqui em formato de formulário, direto lá no software, mas aqui a gente recebe em PDF com todas as informações. É óbvio que elas já vão ser integradas no Geodin, mas dessa forma a gente já consegue, pelo próprio PDF, ter uma visão geral de todas as informações que a gente precisa, se está tudo certinho, se veio tudo preenchidinho. Aqui a gente tem toda a parte da rocha, que também está preenchida, tá preenchida conforme as normas também. E aqui, por último, toda a parte que aparece lá no Geodin, naquela parte vermelha, né, que eu mostrei, Sim, toda a parte de amostragem, SPT, isso aqui é um pouco de como o pessoal vem em campo, mas a gente recebe toda essa informação no formato PDF e no formato de arquivo para a gente importar todas as informações direto para o Geodin.